Connosco, muito obrigada pela sua presença e é a altura de seguirmos agora em frente para a rubrica habitual às quartas-feiras, a rubrica Enfermeiro ao Domicílio, hoje com conselhos para o apoio ao doente em fim de vida. Na rubrica de hoje vamos falar-lhe dos cuidados em fim de vida, vamos dar-lhe estratégias para apoiar o doente e os familiares no processo de doença terminal e o luto. Tenho para isso comigo a enfermeira Elsa Rodrigues. Muito boa tarde, senhora enfermeira. Estamos a falar de uma fase da vida em que é necessário garantir a dignidade e a qualidade até ao final dos dias, não só do doente, mas também dos seus familiares. Qual é a importância aqui que adquirem os cuidados paliativos? Boa tarde, Carla. Boa tarde, senhores telespectadores lá em casa. Os cuidados paliativos têm um papel fundamental na assistência ao doente e família com doença progressiva e incurável. No fundo, os cuidados paliativos são cuidados especializados que se prestam a doentes e famílias que visam promover a qualidade de vida com o objetivo principal de aliviar o sofrimento quer do doente e da família, e para isso convém uma avaliação adequada, uma detecção precoce para atuarmos de uma forma adequada no sofrimento, quer físico, quer psicossocial, quer espiritual. Ou seja, a abordagem paliativa é uma abordagem não à doença, mas à pessoa com esta panóplia que falamos agora. É verdade que muitos doentes continuam a preferir morrer junto dos seus familiares e nas suas casas. Sim, é verdade. Apesar de muitas vezes as pessoas terem a percepção do contrário, do inverso, um doente devidamente informado, porque muitas vezes tal não acontece, mas quando está devidamente informado e tem acessibilidade a recursos de saúde adequados, prefere estar em casa, junto da sua família ou no seu espaço, no espaço que é familiar. Sim, isso é verdade. Hoje em dia, com a evolução da ciência, é tendência que as pessoas morram no hospital, muitas vezes desamparadas e longe daquilo que é o seu desejo individual e muitas vezes até das famílias. Mas no caso em que o doente prefere estar no seu lar, que consequências é que isto acarreta para o doente e também para o cuidador? Tem implicações. Óbvio, se houver um acompanhamento adequado, e aí o papel fundamental de equipas especializadas em cuidados paliativos, articuladas com todos os outros recursos da comunidade, para podermos abranger as diferentes vertentes, o apoio psicológico, social e espiritual, podemos minimizar de facto o impacto que isso pode ter, quer no doente, quer na família. O que acontece muitas vezes é que com esse apoio nós conseguimos melhorar e que isso não tenha um grande impacto no futuro, quer naquele momento na vida daquela pessoa que tem uma doença incurável e que sabe que a vida terminará em mais ou menos tempo, quer para a família. E esse impacto nós podemos minimizar de facto com o apoio que anteriormente referimos, com o apoio adequado, avaliando sistematicamente, porque isto implica uma avaliação sistemática e um acompanhamento adequado desta família. Só para terminar, esse impacto
depende muito de fatores intrínsecos à própria pessoa e à família, ou seja, coisas que dependem diretamente deles, experiências anteriores com processos de morte, de doença, quer extrínsecos, ou seja, externos à pessoa, na qual se inclui também a assistência prestada quer à família, quer ao doente. Estamos a falar também aqui das reações, das vivências deste processo, que são diferentes de pessoa para pessoa, de doente para doente, de cuidadores para cuidadores, não é? Exatamente, tem a ver com isso, com toda a história daquela pessoa e daquela família e isso, de facto, implica na forma como vivenciam aquele momento das suas vidas, das vidas da família e do doente. Exatamente. Como diz, cada caso é um caso e deve manter-se, acima de tudo, uma comunicação adaptada ao estado do doente, que mantenha sempre um sentimento de dignidade e valorização. Isso é fundamental. Fundamental. Tudo o que o doente diz que sente tem que ser valorizado, o doente e a família. Tudo, nós em cuidados paliativos e na assistência de um doente em fase terminal, tudo é importante, tudo é relevante para que possamos, de facto, dar qualidade de vida e promover a dignidade individual de cada um. E por isso diz, e é verdade, os nossos cuidados centram-se no indivíduo e nas vivências na pessoa, para que possam, de facto, passar por este processo de uma forma adequada e com a assistência desejada. Então, Sra. Enfermeira, e quais são os recursos para o apoio em fim de vida que nós temos ao dispor no nosso Serviço Nacional de Saúde? Neste momento, apesar da resposta ainda não ser adequada em todo o país, existem ainda vários... não ser suficiente, não é? Suficiente, sim. Que permita, de facto, a estes doentes terem autonomia e decisão sobre a forma como vão viver aquele momento da sua vida, com ansiedade e todo o processo que isso vai, o sofrimento, as alegrias, as emoções, que isso vai proporcionar e vai atingir. Neste momento temos algumas unidades de cuidados paliativos de internamento, umas pertencentes diretamente ao Serviço Nacional de Saúde e outra à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Temos as equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, que são equipas que não têm um serviço específico, mas que dão apoio a outros serviços dentro do hospital. Depois, na comunidade, temos as respostas dadas pelas unidades de cuidados na comunidade. Sim. E pelas equipas de cuidados continuados integrados também na comunidade. Eu acho que era importante deixarmos também aqui específico e bem vincado, é possível articular estes cuidados, mas é imperativo que exista pessoas formadas, porque muitas vezes é entendido como se calhar o lado mais pobre da medicina e muitas vezes como o ato de desistência, e por isso muitas vezes os doentes que nos chegam até nós chegam na chamada fase verdadeiramente terminal, na fase em que muitas vezes os cuidados paliativos já têm pouco a oferecer, e nessa intervenção precoce o nosso trabalho poderia ter proporcionado, quer àquele doente, quer à família, se calhar que não tivesse impacto futuro, por exemplo, na família, na assistência a outro doente ou outra pessoa que possam passar pela mesma situação. E se tivermos, de facto, pessoas formadas em cuidados paliativos, podemos proporcionar qualidade de vida e dignidade a estes doentes e poder mantê-los em casa, se for necessário. No caso concreto dos enfermeiros, convém
aqui salientar que tem um papel fundamental em ajudar estas famílias a superar precisamente estas fases de transição, daí a importância de um acompanhamento, como diz, precoce, não é? Exatamente, exatamente. O papel do enfermeiro é fundamental nessa avaliação sistemática, na articulação com todos os recursos que existem e que podem ser úteis para aquela pessoa. O enfermeiro de cuidados paliativos tem, na equipa de cuidados paliativos, o médico poderá ter ou não o psicólogo, o assistente social, mas pelo menos vai ter que capitalizar todos esses recursos que existem na comunidade para poder fazer a intervenção adequada e prestar o apoio social, psicológico, espiritual e muitas vezes. E nunca se deve esquecer que aqui também a equipa assistencial, o enfermeiro de família, o médico, porque durante muitos anos acompanharam, ao longo de toda a vida, acompanharam estes doentes, neste processo de transição também são muito importantes. E para terminarmos, em jeito de conclusão, vou-lhe pedir aqui alguns conselhos, dicas sobre o acompanhamento que é necessário e que se deve dar à família para superar o luto. Em cuidados paliativos e também os enfermeiros de família têm esse acompanhamento posteriormente. Nós vamos preparando a família para o evento da morte, mas depois não pode haver um corte, ou seja, a pessoa morre, nós não podemos abandonar essa família. Então implica que seja feito um acompanhamento durante o processo de luto para podermos, durante um período, 1 ano, 2 anos, também aqui cada pessoa é uma pessoa, para tentarmos detectar situações que vão levar a lutos complicados, a lutos patológicos e com este acompanhamento também podemos estar aqui a prestar qualidade de vida às pessoas e muitas vezes até poupar nos recursos de saúde. Muito bem, enfermeira Elsa Rodrigues, muito obrigada. Foram os cuidados em fim de vida, aqui estratégias então para apoiar o doente e os familiares no processo de doença terminal e luto. E agora a altura de fazermos uma curta pausa aqui no consultório, mas voltamos já de seguida com o professor José Luís Medina, endocrinologista. Na segunda parte já sabe que tem oportunidade para cuidar da sua saúde. Temos para isso um número de telefone que está disponível, é o 229538525. Faça a sua chamada e participe, eu consigo desse lado. Até já.